Olá, amigos do canal Correndo ao Redor do Mundo, sejam muito bem-vindos ao canal. E a conversa de hoje é com nada mais, nada menos do que com a nutricionista, a mestra Aiessa Balco, que topou de conversar conosco e nos ensinar alguma coisinha do que a gente precisa fazer para manter um bom condicionamento enquanto nós praticamos corrida de rua. É isso, Aiessa? Isso. Obrigada, então, pelo convite, gratidão pelos seguidores do canal, pela oportunidade de expor um pouquinho da nossa vivência profissional e também de hobby. Então, eu soube que a Aiessa já trabalhou em projetos muito importantes, né, há uns anos atrás. Inclusive, eu não sei, acho que dá para falar, né, Aiessa, que você participou aí da criação, né, desse projeto que a UniOeste mantém aí há muitos anos funcionando, é isso? Isso. O professor Ricardo chegou um ano depois, eu já estava participando junto com ele no projeto. O projeto é a criação dele. Eu fiz o convite para ministrarmos cursos de corrida um ano depois, quando eu conheci ele, que ele chegou em Marechal. Eu já ministrava o curso de corrida com a equipe onde eu trabalhava em Toledo, no Instituto Ages, juntamente com o Dr. Rafael, médico do esporte, e a equipe do Everton, educador físico e fisioterapeuta da clínica. E nós ministrávamos cursos de corrida e a partir de então, conhecendo o trabalho do projeto, o próprio Dr. Rafael gostou muito da abordagem do Ricardo e a gente passou a ministrar cursos de corrida juntos. Que legal. Mas vamos começar do começo, né? Contando um pouquinho para quem de nossos amigos ainda não conhece, ainda não teve a oportunidade de conhecê-la. Quem é a Aiessa enquanto família, enquanto profissional e enquanto corredora também? Sim. A Aiessa enquanto família, então tenho o privilégio de ter um amante da corrida do meu lado, que é o Francisco, tá? E inclusive no início as pessoas falavam, vocês se conheceram correndo? Né? Porque realmente é algo a mais que soma naquilo que é comum dos nossos gostos, né? E é muito mais favorável, tanto de buscar uma corrida numa viagem, como no dia a dia, para o bem-estar e para a motivação mesmo. E para treinar junto também, né? Exatamente. Né? Legal. A Aiessa, enquanto profissional, então, sempre fui apaixonada pela nutrição. Eu falo que a nutrição, ela devolve a vida, né? Seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente em que você está mal nutrido e passa a ter muito mais qualidade de vida a partir do momento que identifica e trata. E como pessoa vem usufruindo já desse benefício dos cuidados, né, com a alimentação. Eu falo que hoje na minha vida a nutrição faz mais tempo dela do que sem ela, né? Olha aí. E também sou aí essa mãe que a cada dia venho descobrindo as características da minha filha. Eu falo que ela precisa primeiro gostar de se movimentar, gostar do esporte e então descobrir a sua aptidão. Sua vocação também, Estamos dando oportunidades para ela de vivência no esporte, até que ela vai descobrir o que ela mais gosta. Ótimo, maravilhoso. Como é que foi que a corrida te fisgou? Foi pela profissão? Foi por um outro viés? Até bem curioso. Então, quando eu estava no final da graduação, o meu trabalho de conclusão de curso já foi com atletas. E a partir desse trabalho já recebi o convite para trabalhar como profissional com elas logo que eu me formei. E na época o meu co-orientador, ele era diretor do curso de Educação Física. E foi ele que me chamou logo após para fazer entrevista com o pessoal da equipe e eu entrei trabalhar com a ginástica rítmica. Logo após, então eu já assumi a seleção brasileira e trabalhando na área. Eu já estava cursando, eu já tinha pretensão de, logo que concluísse o curso, fazer especialização na parte clínica. Mas como a oportunidade de trabalho veio na esportiva, eu já associei duas pós-graduação. Olha só. E aí eu lembro que na pós-graduação mesmo o professor falou assim, e qual é a modalidade que vocês praticam, né? E mesmo com relação à equipe, você gosta de esporte, você pratica o quê? E aí foi onde eu sempre tive uma tendência de ir para o pedal, mas até para acompanhar atletas em viagem, o que seria mais prático para mim
foi a corrida. Então ela veio também por conveniência, né? Entendi. E eu falo que o dia que eu não puder mais correr, então eu vou pedalar. Ah, muito bem. Mas enquanto isso, a corrida foi se tornando um hobby também na sua vida, não só uma necessidade, né? Exatamente. Porque primeiro pelo prazer, né, em correr, eu falo que pode ser difícil começar, mas a gente vai pelo resultado do depois. Né? O bem-estar que a corrida traz. Antes de nós irmos para o assunto que realmente te trouxe aqui, fala para nós assim de algum momento especial que você já teve enquanto corredora. Assim como o Francisco falou que ele foi para as Olimpíadas em 2016, foi um ano em que meu pai esteve hospitalizado, a gente teve algumas dificuldades aí, os meus colegas de trabalho participaram como voluntários das Olimpíadas, né? E nesse momento eu não consegui ir porque meu pai estava hospitalizado. E aí, logo eu conheci, isso foi em 2016, logo eu conheci então o Ricardo, o projeto, e aí eu comecei a treinar de uma maneira mais assistida, monitorada, que por sinal o projeto ele vai te capacitando, você vai prevenir lesão, porque tem toda uma assistência, uma projeção ao longo do ano, né? E naquele momento que eu fui instigada a fazer a minha primeira prova, eu já trabalhava com atletas, eu preparava 5, 15, 21, 42 km, então trabalhava em Cascavel. Uma gama bem variada, né? Exato. Com triatletas, trabalhei no consultório aqui com a Mariana Kawai, que é triatleta também, e quando ela se mudou a Cascavel, então, foi onde eu fiz a minha segunda pós-graduação de nutrição esportiva, 10 anos depois, porque eu disse que eu precisava reciclar, né? Então eu fui fazer novamente a especialização, num enfoque um pouco diferente, em outras modalidades, mas refiz ela e aí veio a questão de participar da primeira prova. E eu brincava que como eu trabalhava com quem estava no pódio, era o full, né? Eu não seria parte desse, mas que eu conseguiria concluir uma prova e aí a partir de então vieram mais. Queria chegar na frente da ambulância, né? Exatamente. Precisava ter essa certeza, né? Precisava se garantir. Exatamente. Tá, mas vamos voltar de novo na pergunta em especial. Foi a sua primeira prova que mais te marcou ou teve alguma outra mais adiante que você vai dizer, nossa, essa aqui foi especial? A primeira prova eu fiz para ter certeza que eu conseguiria fazer a prova que os meus colegas me instigaram, que foi a corrida das 24 horas. Certo. E nessa prova, desde o primeiro ano de surgimento dela, a clínica sempre foi patrocinadora e participava o Instituto Agis participava como os stands, né? Certo. E montava equipes. E aquele então foi o primeiro ano que eu participaria. Quer dizer, você dá treino de corrida, você dá palestra sobre alimentação de corrida, você trabalha com corredores e você não vai participar da prova, né? Não, né? E aí então foi a primeira prova que eu me inscrevi, corria do Sesc primeiro, para então correr das 24. E aquele ano que foi surpresa para mim, foi que o proprietário da clínica falou, Aiessa, nós vamos te colocar na largada, você precisa sentir essa emoção, né? Porque são 24 horas, revezamento, e eles falaram, você vai fazer a primeira hora, né? E pra mim foi uma surpresa, adrenalina, emoção, e aí eu senti, é aqui que eu quero estar, é disso que eu gosto, comecei e não paro mais. Só quem vive isso sabe, sente o que é isso, né? Verdade. E naquele ano eu preparei 2 atletas para correr as 24 horas. E aí, por alguns segundos, a gente teve a oportunidade de correr juntos, né? E foi muito prazeroso isso. Eu fico arrepiado e não é de frio, viu, gente? Só pensando na emoção, porque eu também já participei lá das 24 horas, realmente. Exatamente. É emocionante. E depois que eles conseguiram, então, todo o patrocínio para colocar ali a manta de borracha, né? Na pista, então é um privilégio, prevenção de lesão, é uma prova muito segura, toda prova hoje né? Mas ela é muito favorável no sentido de não ter altimetria, então é uma experiência diferente. Que bom. Vamos começar o assunto agora da nutrição esportiva. E eu vou fazer a pergunta mais ou menos
tentando me colocar no lugar da minha mãe o dia que a gente sugeriu levá-la a um psicólogo por conta da ansiedade dela, né? E ela respondeu para mim: para que eu vou lá? Não estou louca? Né? Então eu imagino que muita gente, quando você fala, será que não seria bom visitar uma nutricionista? E a pessoa, mas para que eu vou na nutricionista? O que eu vou conseguir ganhar lá? Talvez você possa começar respondendo Sim. essa questão. Entendeu? Ficou claro? Sim. É mais ou menos assim, eu já me alimento, o que eu vou fazer lá? Sim, isso. Então, assim, a alimentação, nós já temos culturas, hábitos bem enraizados, mas é importante ajustar aquilo que está sobrando, intensificar aquilo que está faltando, a partir do momento que você identifica, né? E manter aquilo que já é um hábito saudável e padrão. Então, são pequenas mudanças que te trazem para a qualidade de vida. Vai suprindo nutrientes que possivelmente estejam em falta. Então, a gente fala que a consulta ela é dividida em A, B, C e D. Avaliação física, bioquímica, que é os exames de sangue, clínica, né, onde vai identificar características, e dietética. Então, a dieta é o quarto passo. A gente identifica todos os fatores primários para então elaborar um plano alimentar junto com o paciente. Ele participa ativamente das escolhas, daquilo que ele vai se identificar e fazer uso, o quanto isso está dentro da realidade econômica, cultural, de hábito e de realidade do dia a dia. Quem tem maior dificuldade é o atleta. Por quê? Porque ele precisa carregar junto, ele tem pouco tempo às vezes para se alimentar, às vezes faz mais de um treino ao longo do dia e ele requer mais a suplementação. Nós conseguimos atender grande parte em alimentos e, por sinal, se prioriza o alimento. Eu falo que o suplemento sempre tem que ser o fermento do bolo. Aquilo que a comida não atendeu, eu posso suplementar. Só para complementar. Lógico que tem idades onde a gente tem uma perda mais gradual, né? Na massa magra, e o envelhecimento traz essas perdas. Aí é momento de fazer a reposição. Certo. Vou fazer a pergunta porque eu de fato não entendo, não é o meu mundo, né? Mas durante essa avaliação dá para identificar também algum problema endócrino, eventualmente, que a pessoa tenha, ou algum problema metabólico, né? Que vai perdendo, que ele não consiga processar determinados nutrientes. Tem isso também? Sim. Nos exames bioquímicos, então, a gente identifica as carências de vitaminas, minerais, é feito essa triagem. Embora quem trabalha com órgão endócrino é o endocrinologista, né? A parte metabólica, a nutricionista entra para identificar. Você pode identificar, o suporte nutricional diário, quantas calorias precisa, o teor de vitaminas e minerais conforme o resultado dos exames de sangue, você vai fazer o aporte. E o melhor teste para fazer essa avaliação é da nutricionista também, que é o teste metabólico, calorimetria indireta. Então, eu adquiri o equipamento, inclusive importado, né? E foi isso que me colocou dentro da clínica na época do Instituto Ages, pelo diferencial de ter o equipamento. Eu investi por trabalhar com atletas, né? Que você é um teste por respiração, você inspira oxigênio, libera gás carbônico, descobre qual é o gasto energético individual, para daí ter o melhor aporte calórico, não é só por fórmulas. Então aí você consegue individualizar, né? Aí ele dá o quociente respiratório, quanto que o paciente ou o atleta consome por quilo, por grama, por hora de carboidrato, proteína e gordura. É bem individualizado. Então, você que já está no mundo da corrida, você que está começando e gostaria de ter uma conversa, uma orientação com a doutora Ayessa, como faz para te encontrar? Então, hoje eu atendo na Clínica Reabilitar, é a clínica de fisioterapia, e fico à disposição, né? Segue então no link o contato da clínica. Outro diferencial que nós temos é a bioimpedância, onde você identifica o percentual de água, músculo e gordura. Né? Então, até por conta da minha formação como mestre, para conseguir validar as pesquisas científicas, o equipamento tem que ser validado, né? Ele tem que ser já uma ferramenta aprovada.
Então eu tenho a Embody, que ela tem um nível de fidelidade um pouco maior, e a gente sabe que, como resultado do treino, numa prova, cada quilo que você está acima da tua média ideal de peso, você vai ter uma perda de 10 segundos por minuto na tua velocidade. Na média, né? Exatamente. E aí isso te tira às vezes do pódio. Tem impressão minha, você está olhando aqui. Não te fiz nenhuma cobrança. Pior que eu sei disso. Eu achei até que fosse maior. Alguém chegou a sugerir que fosse de 20 segundos por quilômetro a perda na média. Mas é óbvio. E eu não cientificamente falando é 10 né? Que a gente consegue comprovar. Certo. Né? Entre 10 então, e 20 tem mesmo como ganhar esse tempo extra aí, cuidando não só do peso, mas assim, ajustando o biotipo aí, né? Eu falo que a nutrição, ela é 30% do que é o todo da corrida. A maior parte é mecânica, técnica, tática, mas a nutrição é 30%, tanto no sentido de te dar energia e o suporte. Programação para um dia de prova, você não pode... uma prova de 5, 15, 21, 42 ou até de ultramaratona, você precisa de um tempo diferente de preparação. Atleta, eu não aceito antes de 3 meses da data da prova, né, para fazer uma preparação, porque seria um tempo muito curto. Sim. Tá? Quem vai correr... Uma maratona, normalmente, as planilhas que eu peguei eram sempre de 4 meses, mais ou menos por aí. Isso. A nutrição, a partir de 3, você já consegue fazer um ajuste, né? E para realmente potencializar o resultado, tanto nos treinos como no dia da prova. Eu falo que no dia da prova você não testa nada novo, você só executa o que você fez antes. Então você vai ensaiando ao longo desses 3 meses o teu potencial máximo. Estocar mais glicogênio no músculo disponível, glicose sanguínea na véspera da prova, com quanto tempo antes, para evitar ali alimentos que vão dar refluxo ou mesmo atividade gastrointestinal acelerada e possível diarreia ou náusea. Então aquele lance de comer uma macarronada na véspera da prova faz sentido pelo carboidrato? Na noite anterior, na noite anterior. Sim. Nos últimos 3 dias antes, você faz uma sobrecarga de carboidrato. Diminui as fibras. Isso, para não ter hipermotilidade intestinal e vontade de evacuar. É evitável, né, a fibra nesse momento. Eu acho que vocês sabem bem do que ela está falando, né, gente? Quem já não teve um probleminha, né? Durante os treinos, pelo menos, né? Eu já tive, então a gente tem uma noção do que seja isso. Eu vou aproveitar ainda para perguntar para ti, tem pessoas que saem experimentando N coisas, né? Achando, porque alguém falou, eu vou testar isso para ver se eu melhoro o meu rendimento. Qual é o alerta que você faria sobre esses usos indiscriminados que às vezes até causam doping, né? Para como que a pessoa pode tomar o cuidado para não incorrer nesses erros? Primeiramente, conhecer a sua história de predisposição de doenças, né? Então, um bom check-up esportivo, com um cardio, né, associado ali na equipe, o fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico, identificar quais são as predisposições de desenvolver doença. Aí já vai limitar o que você tem direito a fazer uso ou não, ou seja, o que vai ser conveniente, o que vai trazer prejuízo. Certo. Né? Qual que é a tua frequência cardíaca, o que é viável, o que não é, e também existe a periodização. Por quanto tempo, qual é a estratégia, quanto tempo você vai usar, que objetivo que você está querendo? É prolongado, é uso cumulativo, crônico, é uso agudo, né? Cada suplemento tem uma estratégia. Entendi. Né? E também desse tempo, o que não vai trazer sobrecarga, né? Seja renal, seja alteração metabólica, né? Hormonal, tá? Então tem que ter um cuidado bem discriminado. Todo um roteiro, né? Exatamente. Na verdade, para seguir. Um protocolo. Gente, nós poderíamos passar aí horas conversando, acho que esse assunto é muito interessante, né? Mas eu tenho certeza que você já entendeu a importância, né, de ter um acompanhamento e eu ainda não tenho também, acho que a gente precisa conversar depois, né, sobre isso.
e seguramente vai ser um complemento muito interessante para quem está não só na corrida, né, mas em qualquer atividade física, né, para continuar muito tempo, né, sem comprometer também o seu organismo como um todo, né? O principal você já faz. Agora é só ajustar e ter melhor resultado a partir de, né? Eu falo que às vezes a pessoa inicia falando, ó, comecei a fazer atividade física, quero fazer a parte nutricional, e aí eu falo, tá, uma das duas já tem que estar acontecendo, porque mudança de hábito muito radical tende a você desistir de alguma delas. Se você já conhece os resultados e você já tem os resultados atuais, sem uma estratégia nutricional, ela só vai potencializar os seus resultados e ajudar com que você continue se exercitando, diminuindo o risco de lesão e aumentando a longevidade no esporte. Oh, yes! Eu acho que essa conversa foi muito boa, muito produtiva e deve ajudar muita gente aí no canal. Aí deixa aí uma mensagem, então, ainda para nossos amigos do canal, no sentido motivacional, para que as pessoas... É a nossa ideia de tirar mais gente do sedentarismo, né, e trazê-las para esse mundo do esporte. O que você poderia dizer? Eu brinco que a minha geração talvez não se aposente e as gerações anteriores ainda conseguiram isso, eu não sei o quanto a nossa vai ser realidade. E o esporte, atividade física e alimentação, juntas, elas trazem uma perspectiva maior de mais autonomia por mais tempo. Eu brinco que a nossa aposentadoria está na atividade física, principalmente até na musculação, tá? Onde você vai garantir uma menor perda de massa magra, que por sinal tem que ser sempre associada a uma estratégia com a corrida, e alimentação, porque hoje a gente tem uma estatística, vamos lá, do Paraná, o custo de quem perdeu autonomia, ou seja, o que é perder autonomia? Depender de desde uma bengala, uma cadeira de rodas e estar no leito, acamado. O custo hoje é de 4, 5 e 6 salários mínimos, grau 1, grau 2 e grau 3. Isso porque na parte clínica a gente também tem a parte hospitalar, enfim. E será que vale a pena a economia de se manter fisicamente ativo para economizar isso lá no futuro? Esse outro ciclo, né? Tá? Será que a gente teria uma aposentadoria que rendesse o mesmo tanto, né, do que a economia que a gente pode ter lá na frente? Tá? É verdade, bem colocado. Eu me inspiro muito no Francisco, meu esposo, que com 75 anos tem o total vigor para praticar corrida. Falo que me acompanha de igual tom, né? E que quando nos conhecemos, os nossos marcadores de passo do monitor, o dele sempre era um pouco superior. Eu acabava que os dias que a gente passava inteiros juntos, eu acabava me movimentando um pouco mais, né? Porque ambos trabalhamos sentado no consultório, então precisamos buscar algo além, seja para manter a saúde física, e eu falo que a saúde mental também. Porque o ambiente ar livre, para quem trabalha no consultório, né? No ambiente fechado ao longo do dia, traz toda essa vitalidade. Eu vou arriscar uma brincadeira no final agora. Isso é tão verdade que o Francisco te conquistou, e eu acho que não é só pela beleza, não, né? De fato, pela condição dele. Então, isso é prova de que a atividade física realmente pode impressionar, inclusive, gente mais jovem aí, viu, pessoal? Depois, se o Francisco não deixar, eu corto essa parte aí, tá bom? Mas, enfim, eu acho que valeu muito a pena. Obrigado por ter aceitado o convite. Caso tenha mais algo para complementar. É real que nós temos muito em comum, né? Somos profissionais de saúde, gostamos do cuidado humano, gostamos de nos exercitar, de manter esse estilo de vida. E de 6 anos que estamos juntos, então fizemos as nossas primeiras férias de corrida no período de férias do projeto. Nós fizemos do Natal até o retorno do projeto em fevereiro, que foi o início das aulas. Em 6 anos foi a primeira pausa. E quando você fala da questão da dificuldade do retorno, eu volto, nós temos a mesma opinião em comum, que o projeto do Ricardo prepara a gente para retornar de uma maneira progressiva, continuada, consistente,
prevenindo lesão e sentindo o benefício de manter o exercício. Eu vou aproveitar, lembrando de novo, né, tanto o Francisco como a Iessa mencionaram aqui o projeto do professor Ricardo, que é um projeto extraordinário, atualmente eu participo dele, mas não é só esse, viu? Tem a Corre Rondão, em conjunto com a Prefeitura Municipal, tem um projeto também lá no estádio, é só procurar lá no estádio, vocês vão descobrir gratuito esse projeto, onde você pode, tanto crianças, pessoas de qualquer idade, vão ter um acompanhamento com preparação para a atividade física, tá? Então, se você está em dúvida, tá? Não perca de vista que o Rondão oferece essas duas possibilidades. Tá bom, gente? O projeto Kids, inclusive, excelente profissional, professora Daiane, que é educadora física e que logo vai ser nutricionista, minha colega também. Ah, que legal. E hoje a nossa filha está fazendo parte do projeto de... Projeto Kids. Exatamente. Que legal. E o projeto Kids essa parceria da Corre Rondão, né, com a Secretaria de Esportes do município, já vem conquistando belos resultados, né? A gente vê que tem, especialmente entre as meninas, né, estão se destacando de uma maneira brilhante. Então, se você tem algum filho ou filha em casa que gostaria de correr, incentive eles a participarem do projeto. Aiessa, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Muito sucesso aí na sua carreira, tá? Que possa aí preparar muitos atletas ainda, né? Que seja. E voltar de novo mais adiante, de repente, para a gente conversar sobre algum tema aí específico, tá bom? Combinado. Gente, não esqueçam que uma volta ao mundo só acontece um passo de cada vez. Então, vamos lá, devagar e sempre. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.